Meu nome é Camila, tenho 27 anos, sou formada em administração e até pouco tempo atrás eu achava que ia viver o casamento dos meus sonhos. Conheci o Henrique quando eu ainda estava na faculdade. Ele era amigo do meu primo e apareceu numa festa de família. Bonito, educado, um pouco tímido, mas quando sorria, parecia que o mundo parava. Começamos a conversar ali mesmo, e em pouco tempo ele já estava me mandando mensagem todos os dias. Eu achava aquilo mágico. Finalmente um homem gentil, estável, e que não tinha medo de assumir relacionamento. 6 meses depois ele me pediu em namoro. 2 anos depois me pediu em casamento. Eu aceitei chorando. Era o homem da minha vida. O companheiro que qualquer mulher sonharia em ter. Só que no meio dessa história toda, tinha alguém que sempre foi um ponto sensível. Minha mãe. Minha mãe é uma mulher linda. Daquelas que ninguém acredita que tem uma filha da minha idade. Sempre vaidosa, cabelo impecável, maquiagem de salão até para ir ao mercado. E desde que eu era adolescente ela competia comigo. Roubar roupa minha, dar em cima de amigos meus. Mas eu sempre tentei acreditar que aquilo era insegurança, e não maldade. Quando o Henrique apareceu, no começo minha mãe parecia gostar dele demais. Vivia perguntando sobre ele, se metia nas conversas, dava risadinhas exageradas quando ele falava qualquer coisa. E eu ria, achava que era coisa da cabeça dela. Mas com o tempo, comecei a perceber que ela se arrumava mais do que o normal quando ele ia nos almoços de domingo. Teve um dia em especial que eu não esqueço. Estávamos jantando na casa dela, e minha mãe saiu do quarto com um vestido colado, decotado, e disse bem alto: Nossa, tô gorda, né? Henrique, o que você acha? Ele riu sem graça. Eu fiquei sem reação. Mas depois ela veio pedir desculpas. Disse que era só brincadeira, que tinha bebido demais. E como sempre, eu engoli o desconforto. Porque minha mãe sempre teve esse poder de manipular a situação e parecer a vítima no final. O tempo foi passando, e a data do nosso casamento se aproximava. Faltavam 3 meses. Eu estava animada, nervosa, feliz. Tudo ao mesmo tempo. Henrique parecia envolvido. Ajudava nas escolhas, me levava para ver vestido, fazia planos. Mas uma coisa me incomodava. Ele começou a ficar distante da minha mãe. Não falava mais direito com ela. Evitava ir em reuniões de família. Quando eu perguntava, ele dizia: Sua mãe é meio demais às vezes. Prefiro manter distância, só isso. E eu acreditei. Porque eu também sabia que minha mãe era demais mesmo. Mas mal sabia eu que o que ele queria era manter distância dos olhos dos outros, não dos dela. Chegamos à semana do casamento. Eu estava no auge da ansiedade. A lista de convidados fechada, a decoração pronta, o vestido escolhido. Minha mãe dizia que estava emocionada, que tinha sonhado comigo entrando na igreja, que estava preparando um discurso surpresa para a festa. Mal sabia eu o tipo de surpresa que ela realmente estava preparando. Do lado do Henrique, os amigos organizaram uma despedida de solteiro. Seria num sítio de um dos padrinhos, com piscina, churrasco e algumas brincadeiras. No começo eu fiquei desconfiada, mas ele me tranquilizou. Amor, é só homem. Vai ser bobeira, pode ficar tranquila, eu volto no domingo de manhã. Eu beijei ele, desejei boa viagem e segui com meus preparativos. Era uma sexta-feira. À noite eu estava na casa da minha mãe, provando acessórios. Ela estava estranha, mexendo muito no celular, saindo do ambiente toda hora. É só um amigo meu que tá passando por um problema, foi o que ela disse. No dia seguinte, eu acordei cedo, tomei café na varanda e decidi ligar para uma das madrinhas. Ela ia entregar umas lembrancinhas pro pessoal do sítio e disse que ia passar por lá. Como estávamos no grupo das noivas no WhatsApp, ela comentou: Amiga, desculpa perguntar. Tua mãe tá participando da despedida também? Eu congelei. Como assim minha mãe na despedida de solteiro do meu noivo? Ela não foi convidada. Não fazia sentido algum. Na hora, eu fiquei paralisada. Como assim minha mãe na despedida de solteiro do meu noivo? Peguei o celular, fui direto pro WhatsApp e mandei mensagem pra ela. Filha, tô ocupada. Depois a gente conversa, tá? Aquilo me deu um frio na espinha. Ela nunca respondia assim. Sempre me ligava de volta. Mas agora, parecia culpada. Mandei mensagem pro Henrique também. Aqui tá meio sem sinal, amor. Já falo contigo, te amo. Algo dentro de mim dizia que tinha coisa errada. Uma intuição forte, daquele tipo que a gente sente no estômago. Fui até meu quarto, peguei a chave do carro e disse pra mim mesma: Eu só vou olhar de longe. Só quero tirar essa dúvida da minha cabeça. O sítio ficava a 40 minutos da cidade. No caminho, meu coração batia forte.
e minha mente parecia um furacão de pensamentos. Será que estou louca? Será que estou exagerando? E se for só paranoia minha? Cheguei perto da entrada, estacionei o carro no meio do mato, desliguei tudo e fui a pé até o portão lateral, onde o pessoal geralmente entra com bebidas. A festa estava rolando. Música alta, vozes rindo, gente gritando bebe, bebe, bebe. Mas lá no fundo, tinha uma área mais reservada. Uma parte da varanda onde tinham colchões jogados, espreguiçadeiras e cortinas brancas balançando com o vento. Me aproximei devagar. Me escondi atrás de uma mureta. Foi aí que escutei uma voz. Você sabe que isso é loucura, né? Mas eu não consigo parar. Minha espinha gelou. Era a voz da minha mãe. Baixa, sussurrada, quase carinhosa. E então escutei a outra. A gente ficou bom junto, vai, ela vai superar. Você sabe que sim. Era o Henrique, meu noivo. O homem com quem eu ia me casar dali a 5 dias. Segurei o celular com tanta força que pensei que fosse trincar a tela. Levantei um pouco para olhar por cima da mureta. E ali estavam eles, deitados lado a lado, abraçados. Minha mãe com a mão no peito dele, os dois sorrindo. Ela passou a mão no rosto dele, como quem acaricia alguém que ama. Eu desabei. Me escondi de novo, tremendo, com vontade de gritar, de quebrar tudo, de vomitar. Mas respirei fundo e fiz o que nunca pensei que teria coragem. Liguei a câmera do celular. Gravei 40 segundos da cena, o suficiente para não ser chamada de louca depois. Eles não perceberam. Voltei andando, com as pernas bambas, entre lágrimas, no meio do mato. Entrei no carro, bati a porta com raiva e chorei até perder a voz. Cheguei em casa suja, com a maquiagem borrada, e joguei o celular em cima da cama. A primeira pessoa que me ligou foi ela. Camila, precisamos conversar. Não. Você precisa me explicar. Você tem noção do que você fez? Filha, eu não queria que fosse assim, mas aconteceu. A gente não planejou, simplesmente aconteceu. Você é minha mãe, e ele é meu noivo. E você é uma mulher forte. Você vai superar. Mas eu não posso mentir pra mim mesma. Eu amo ele. Naquele momento, algo dentro de mim quebrou. Não era só raiva, era luto. Luto por uma história que nunca existiu de verdade. Luto por confiar demais. Por não ter escutado minha intuição. E o pior, na manhã seguinte, o Henrique teve a cara de pau de vir até minha casa. Eu ia te contar, mas eu tava esperando passar o casamento. Você ia casar comigo, dormindo com a minha mãe? Camila, eu juro que eu tentei evitar, mas a gente se aproximou. E foi mais forte que eu. Mais forte que você? Não, foi mais baixo que tudo. No dia seguinte, eu ainda estava em choque. Passei a noite acordada, olhando para o teto, com a cabeça fervendo. Mas uma coisa estava clara para mim. Eu não ia subir naquele altar. Liguei para o salão, cancelei a cerimônia. Liguei para o buffet, perdi o valor da entrada. Chorei ligando para cada fornecedor, explicando com a voz embargada que não haveria mais casamento. Liguei também para as madrinhas. E foi aí que a história começou a vazar. No grupo do WhatsApp da família, começaram os burburinhos. Uma tia perguntou o que tinha acontecido. Eu respirei fundo e escrevi. O casamento foi cancelado por traição. Quem quiser saber os detalhes, pergunte à minha mãe. Depois de 5 minutos, minha mãe saiu do grupo. Em seguida, o Henrique também. Foi como uma bomba estourando em câmera lenta. Mensagens começaram a chegar no privado. Gente perguntando se era verdade, se era fofoca, se era brincadeira. Mas eu já tinha o vídeo, e a coragem que eles não tiveram, eu tive para falar a verdade. Postei no meu Instagram pessoal. Faltavam 5 dias pro meu casamento. Meu noivo foi para uma despedida de solteiro. Minha mãe também. Eu fui atrás e encontrei os dois juntos, na mesma cama, rindo, se acariciando, traindo minha confiança e destruindo tudo que eu acreditava ser amor e família. Em uma hora, minha DM virou um inferno. Amigos revoltados, primos dizendo que já desconfiavam, gente compartilhando o post. Henrique tentou me ligar. Eu bloqueei. Minha mãe me mandou um áudio de 4 minutos. Apaguei sem ouvir. 2 dias depois, ela apareceu na porta da minha casa. Camila, me escuta, por favor, só me escuta. Eu respirei fundo. Abri a porta. Olhei nos olhos dela e disse: Você tem 2 minutos. É tudo que eu posso te dar depois do que você fez. Eu errei. Mas eu me apaixonei, filha. E eu tô indo embora com ele. A gente vai morar fora do país. O Henrique recebeu uma proposta de trabalho e me convidou para ir junto. A gente vai recomeçar. Eu ri com ódio. Você destruiu a própria filha para recomeçar com o noivo dela? E ainda tem a coragem de chamar isso de amor?
Você vai entender um dia, Camila. Quando você amar de verdade... Eu já amei. A diferença é que eu não destruí ninguém pra isso. Mas você vai colher tudo que plantou. Pode ir. Mas não volte nunca mais. Ela desceu as escadas, sem lágrimas, sem arrependimento, como se tivesse feito a coisa certa. Mas pra mim ela morreu naquele dia. E o Henrique? Sumiu. Bloqueado em tudo. Depois que minha mãe desceu aquelas escadas, algo dentro de mim mudou. Não era só dor. Era foco. Eu ia me reconstruir. E deixar que a vida tratasse de quem jogou lama no meu peito. Passei semanas sem sair de casa. Desinstalei o Instagram. Silenciei grupos de família. Só falava com minha psicóloga e 2 amigas de infância. Mas no fundo, eu sabia. Quem trai desse jeito, não vive um final feliz. 2 meses depois, uma prima me mandou uma mensagem. Camila, tua mãe e o Henrique se mudaram mesmo. Estão postando tudo como se fossem um casal perfeito em Lisboa. Não me abalou. Aqueles sorrisos de feed não me enganavam. Eu sabia que a conta ia chegar. E chegou. Quase 1 ano depois, recebo uma ligação da minha tia, irmã da minha mãe. Camila, desculpa te ligar assim, mas tua mãe tá aqui no Brasil de novo. E tá mal. Eu gelei, respirei fundo e perguntei. Mal como? Sozinha. Ele deixou ela. Arrumou uma mulher mais nova, engravidou e ficou com a casa e o carro. Ela tá morando de favor, cheia de dívidas e parece outra pessoa. Aquilo me atingiu como um choque. Não porque eu sentia pena, mas porque a vida tinha feito justiça com as próprias mãos. Minha mãe, que me trocou pelo meu noivo, estava agora trocada por outra. Abandonada, traída e pela mesma moeda com que pagou minha confiança. Henrique, soube por um amigo em comum que ele tentou voltar ao Brasil, mas ninguém queria mais trabalhar com ele. Ficou mal falado no meio profissional. Hoje vive em um apartamento pequeno, tentando reconstruir a carreira sozinho. E eu? Eu renasci. Voltei a estudar. Fiz terapia. Viajei. Conheci pessoas novas. E o mais importante, reconstruí a mim mesma. Hoje entendo que o que minha mãe e o Henrique tiveram nunca foi amor. Foi ego, vaidade e obsessão. E se hoje eu conto essa história, não é por vingança. É pra mostrar que a traição pode destruir na hora. Mas quem trai, destrói a si mesmo por dentro.